TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET. Transmitimos também online, tvcrio.org.br ou tvcomunitaria.rio. O nosso núcleo sindical de hoje tem aqui estaremos entrevistando dois sindicalistas que eu diria até mesmo históricos, mas super atualizados com o movimento e com as preocupações que nós sindicalistas, eu também sou. Um deles é meio padrinho meu, porque foi quem, na verdade, me fez retornar à luta sindical depois de caçado, preso, demitido da Petrobras, é Manuel Cancela. Manuel, obrigado pela sua presença aqui. O outro é músico que me fez também tirar da sanfona, tirar a sanfona da caixa, viu, do Sindicato dos Músicos do Rio de Janeiro, José Bonifácio de Moraes do Acordeon. Agradecendo já o convite aqui para estar com a gente. Agora, eu vou começar então com o Emanuel Cancela. Emanuel, a gente sabe que os sindicatos, principalmente nos regimes de direita, e eu acho que a gente está passando por uma semiditadura, cada vez um Estado parecendo mais excepcional, de exceção. Hoje, como estão os sindicatos? Bom, como muito bem você falou, falando hoje os sindicatos estão enfraquecidos, bastante enfraquecidos, tanto por conta da desemprego em massa, né? Temos no Brasil mais de 13 milhões de desempregados, e também pela legislação trabalhista, né? Acabou o imposto sindical, o sindicato não é figura obrigatória nas homologações, enfim, a cada dia esse governo, que é uma semiditadura, como você falou, uma quase ditadura, ele sabe que a reação vai vir dos trabalhadores, e já está vindo, e dos sindicatos. Por isso ele enfraquece os sindicatos, por isso o presidente ataca os estudantes, né, chamando de imbecil, né? E em 5 meses de governo já teve movimento de rua forte, 2 vezes, né, de estudantes, professores e profissionais de educação. Isso é inédito na história do Brasil. Nunca os trabalhadores responderam tão imediatamente aos ataques que estão sofrendo, né? A gente nunca foi tão atacado como agora no governo Bolsonaro, né? E essa reação vai num crescente, porque o governo ele insiste em cortar as verbas da educação, ele insiste em manter a reforma trabalhista, que tirou direito dos trabalhadores, e agora ele quer fazer a reforma previdenciária, que na prática acaba com as aposentadorias, né? Então é um desafio muito grande, e eu não tenho dúvida que os sindicatos, os movimentos sociais, as centrais sindicais, vai ter um papel fundamental nessa luta de garantir os direitos dos trabalhadores, de garantir a aposentadoria, de garantir os seus sindicatos, né? Porque do mesmo jeito que o governo enfraquece os sindicatos de trabalhadores, mas não fala nada dos sindicatos patronais, né? Está lá a Fiesp, né? a FENABAN, né? Todas elas estão funcionando tranquilamente, né? Enquanto os sindicatos dos trabalhadores, todos eles, do campo e da cidade, estão sendo massacrados. Então, Moraes do Acordeon, eu sei que a sua categoria é um pouco dispersa, né? Porque vocês, uma boa parte é autônoma, ou, na verdade, é folclorista, né? Toca nas praças, são pessoas extremamente livres. Dizem até que os folcloristas têm uma veia natural de anarquistas, não querem bater o cartão de ponto,
quando for o caso, quando der na teia, compõe uma música, canta uma canção. E o Sindicato dos Músicos do Rio de Janeiro, que eu conheci, você era diretor financeiro lá, e eu me associei. Como é que vocês atuavam e atuam lá? Eu tive o privilégio de levar esse homem lá para o Sindicato dos Músicos do Estado do Rio de Janeiro, e a gente é muito agradecido por isso. O Sindicato dos Músicos, realmente ele é tipo um sindicato especial, porque nós não temos... Normalmente o músico é autônomo, são poucos músicos que têm a carteira assinada, e isso te leva ao seguinte: para você aglutinar esse pessoal para ser sócio é um pouco difícil, porque o indivíduo, quando não tem a carteira assinada, ele pode ganhar hoje e amanhã pode não ganhar, é meio complicado, mas tem uma boa parte que tem carteira assinada. E o sindicato, na minha gestão, eu não sei, agora porque eu saí da gestão ano passado, teve outra diretoria que tomou posse, então a gente já fica assim mais... Defasado, né? Defasado, não fica bem atualizado, mas na minha época eles sempre ajudavam. Temos direito do trabalho lá, temos advogado para direito do trabalho, temos as pendangas mais fáceis, nós temos lá um advogado para agir isso, para dar esse controle. Tem a imprensa, né? Eu lembro que você tem uma revista. Nós tínhamos a revista, nós perdemos a revista. Aconteceu o seguinte: o sindicato, a Ordem dos Músicos, quando tem um show internacional, era dirigido 10% do montante, 5% para cada um. E o sindicato e a Ordem dos Músicos, eles viviam disso, a verdade é essa. Mas o nosso amigo direitista, Fernando Henrique Cardoso, ele é patrono, presidente simbólico lá da Orquestra de São Paulo, da Orquestra Sinfônica de São Paulo, e eu acho que falaram com ele e ele entrou com uma ação dizendo que isso era indevido, mas está na lei. E o juiz deu a questão ganha para ele, então se vira uma jurisprudência. Então aquilo é igual uma carta, né? Aquele baralho quando você toca que vai caindo todo mundo, né? Castelo de cartas. Castelo de cartas, exatamente. Então, não são muitos sócios porque, conforme eu falei, é muito difícil porque a maioria é autônoma. O músico e tem esse lado meio fora da dinâmica. Então, o que acontece? O sindicato, para sobreviver, ele é necessário isso, porque como é que ele vai pagar suas contas, como é que ele vai fazer toda essa gestão? Então, foi cortada essa verba, que essa verba era o que mantinha, e por último, né, preciso dizer que foi cortado o imposto sindical. O imposto sindical, porque nós tínhamos uma base para fazer esse pagamento. Todo ano você ia lá e pagava. Eles faziam lá uma média sobre o salário, um salário médio, e a gente pagava uma quantidade e cortaram isso. Eu acho que está bem menos do que já tinha, então eu acho que está sobrevivendo, na verdade, como todos os sindicatos, porque está uma lástima como é que você vai como você vai cortar, né,
a verba que mantém o sindicato, que é necessário, é fundamental para a labuta dos trabalhadores. Como é que você vai sair sozinho dizendo que quer isso, quer aquilo? As suas reivindicações têm que ter uma instituição por trás. E a instituição do trabalhador é o sindicato. E como é que se corta o que é necessário para o sindicato sobreviver? Isso é muito difícil e, infelizmente, nós estamos com essa lástima aí que está acontecendo, né? E eu acho importante, Moraes, explicar porque os grandes empresários, banqueiros, os governos reacionários, eles batem muito nos sindicatos. E uma das coisas que eles batem é no imposto sindical. Entendeu? Porra, não pode ser o trabalhador ser obrigado a ter um dia de trabalho do seu sindicato. Mas é o que você falou. Como é que um trabalhador sozinho, um músico sozinho vai enfrentar as grandes gravadoras, né? Vai enfrentar as grandes emissoras, né? Para melhorar seus contratos, né? Então ele precisa do sindicato. Por exemplo, e o imposto sindical é uma forma de sustentação. Né? Verdade, claro. É fundamental, é essencial. Os que são mais organizados, uma vez, até um colega petroleiro respondeu na minha frente, eu como sindicalista, e falando, mas por que a gente tem que ter um imposto sindical? Qual é a vantagem da gente ser sindicalizado? Aí ele, o amigo cantor, vem cá, você paga quanto sindicato? Aí eu pago X. Aí ele falou, só nesse reajuste agora que você teve, né, no seu acordo coletivo, né, já cobriu. E cobriu de muito o que você paga de um dia de imposto sindical. Porque o acordo coletivo, ele não é só para quem é sindicalizado, é para não sindicalizado também. Então, mas o governo fez um trabalho assim muito eficiente no sentido de queimar o imposto sindical, como se fosse uma coisa nociva, mas não é. Então, o sindicato não é diferente dos empresários, né? Eu nem vou estender a banqueiro, mas existem empresários e empresários. Aliás, até banqueiros, existem banqueiros e banqueiras, Soriano. Vou fazer um desafio, não quero entrar hoje nesse tema. Quem criou a aposentadoria, estou colocando aqui para o nosso telespectador também, pode ser um tema para a próxima entrevista. À vontade. Quem inventou a aposentadoria foi um banqueiro. Olha só, brasileiro, por volta da década de 20. Era um empresário, um banqueiro, bem-sucedido, e ele criou o Instituto da Aposentadoria no Brasil, né? E, por ironia do destino, quem quer acabar com a aposentadoria é um banqueiro também, é o Paulo Guedes, que é fundador do Banco Factual. Mas, Manel, a gente conversava antes mesmo de começarmos esse bate-papo nosso, que uma das perseguições aos sindicatos que eles usaram como instrumental é não permitir mais que as empresas se dê o trabalho de recolher as mensalidades dos sócios, né, que eles contêm folha, e repassar aos sindicatos. Eu acho que nem o Hitler... Na Petrobras está fazendo isso? Pois é. A mesma coisa. Coisa do bolso aí, do nazifascista aí que nós temos aí na presidência. Mas a gente não pode deixar de, enquanto somos unidos para defender o interesse do trabalhador, e sindicato em inglês chama-se union, porque é exatamente dentro disso que o Moraes falou. Sozinho a gente não deve ficar, temos que ficar sócio. Então é muito importante ter essa consciência de classe, de categoria, e que essas categorias se unam a outras que têm as mesmas augúrias, né, Manel? Tem as mesmas, tem fome também, tem desemprego também, tem cassação de direitos. E todos os trabalhadores se unirem agora mesmo em reforma da Previdência. O que eles vão não é reformar a Previdência, eles vão acabar com a Previdência Pública e dizem, não, mas a parte de aposentadoria não se preocupa não, que você vai fazer a sua contribuição individual, vai virar só Previdência, só o trabalhador que vai contribuir. Então, mas dito isso, eu quero só falar que as coisas
interligam, ou seja, é um vaso comunicador. Então, a política, tem muita gente que fala, o sindicato faz política. Até quando o cara de direita está falando isso, ele também está fazendo política, falando mal da política. Claro, não é? claro. Então, politicamente, como é que está hoje a luz, o olhar dos sindicalistas? Como é que está Rio, Brasil, o mundo? Como é que está vendo também? Não, eu queria até resgatar o que você falou aí, que tem um poeta, aí não foi nem o Moraes, nem Soriano, nem Emanuel. Um poeta famoso, se eu não me engano, ele era alemão e vivia nos Estados Unidos, Bertolt Brecht. Bertolt Brecht. Então, dramaturgo, né? Um escritor, poeta. Fantástico. E ele tem uma frase que eu sempre cito quando a gente começa a discutir. Mas o sindicato faz política, mas isso é política. Então, tudo na vida depende da política, tudo. Né? E o Bertolt Brecht dizia, do pãozinho que a gente come pela manhã ao ar que nós respiramos, depende da política. Né? Então, tudo depende da política. Então, não adianta a gente endemonizar a política, né, porque nós vamos depender dela para saber quanto a gente vai pagar de aluguel, quanto a gente vai ganhar de salário, quanto vai custar o pãozinho, se o ar que nós respiramos está muito poluído, a água que a gente bebe, tudo depende da política. O salário mínimo? O salário mínimo depende da política. Então, quando normalmente quem falam isso, as pessoas que falam isso, são principalmente os patrões, os grandes empresários, né? O pessoal de direita, conservador, porque também tem conservadores e conservadores. Mas quem fala isso é isso. Por quê? Porque querem nos ver fora, querem ver o anarquista, o comunista, o esquerdista fora da política. Porque aí fica na mão deles, porque eles é que vão decidir. Ele demoniza a política, mas eles fazem política o tempo todo. Então, o Moraes, falando de política, como hoje a nossa cultura valoriza o músico, e os governos valorizam, chegam junto. Olha só, eu tenho com muita tristeza de falar o seguinte: os apoios ao músico, principalmente ao músico que não está na mídia, que pagou dinheiro para chegar lá na mídia, quem não tem grana, ele não aparece em lugar nenhum. Se ele não tiver uma amizade boa com alguém do meio, não tem como ele chegar, porque isso é cortado. Para onde você vai, a porta se fecha, porque eles querem grana. Eu trabalho com cultura, com folclore, o meu trabalho é montado nisso, como você participa também dos meus movimentos, dos meus projetos. Então, é muito difícil. Dos encontros de acordeon, não é isso? Tem estadual, municipal, como é que é? Fala aí. Nós temos um encontro internacional de acordeões. Caramba, internacional. Do Rio de Janeiro, que se dá no terceiro final de semana de outubro. Nós já estamos preparando a logística. E nós temos o Encontro Carioca de Sanfoneiros. Que legal. Que se dá aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. E agora nós iremos estrear no nosso Memorial Municipal Getúlio Vargas. Esse mês será no terceiro domingo. No terceiro domingo, dia 16, nós estaremos das 14 às 17h20 fazendo esse movimento. Aonde mesmo? Onde é o memorial? O memorial é aqui na Praça Luiz de Camões, do lado do Hotel Glória. Ali, é fácil de ir. Próximo do aterro do Flamengo, né? É bem próximo ali. Bem próximo. Então, das 2 da tarde até as 7h30 da noite. Das 2 não, até às 5h20. Até as 5h20. Até às 5h20. Então são 2 horas e 20 minutos. 3 horas e 20 minutos. 3 horas e 20 minutos. Então, todo mundo está convidado? Todo mundo, é aberto ao público. Cobra alguma coisa para assistir? Nada, ninguém paga nada. Olha, é um evento e gratuito. se o telespectador, fala para ele aqui, se o telespectador
tiver sua sanfoninha, quiser levar, tocar umas músicas, ele chega lá e toca. Sem problema nenhum. Inclusive, normalmente no que eu tenho a responsabilidade, eu faço uma abertura para outras vertentes de culturas. Por exemplo, o cara quer dançar uma dança cigana, é lógico que ele não vai passar 20 minutos, porque o tempo é curto e tem muita gente para se apresentar. O cara quer cantar, quer tocar um violão, uma flauta, não tem problema nenhum. Chega lá, é por ordem de chegada e a gente bota lá para fazer esse trabalho. Mas aquilo que você tocou, a falta de grana, eu já inscrevi o projeto, inscrevi 5 projetos. A gente não consegue captar, porque é uma parafernália, é um troço que deveria ser dirigido, não é uma complicação que, inclusive, a gente remunerou um captador e o captador profissional não conseguiu levantar captar. Os recursos para não conseguiu. Então, também por causa nesse momento também, uma das variáveis é a crise que estamos vivendo, trazida aí desde um golpe que tirou a Dilma. O Brasil ia muito bem até o dia que foi contratado aí pelas forças internacionais. Essa é a minha visão, e da maior parte dos brasileiros está convencida disso, para fazer o impeachment de uma presidente eleita e esse país virar de pernas para o ar, né? Na verdade, bagunçar o coreto, né? Coisa que o Aécio não soube perder. Contra a qual não se provou nada, né? Pois é, não, acontece... E o que pôs isso em prática é um homem hoje que está preso, que é o Cunha, né? O Eduardo Cunha. O outro Cunha está aguardando, que Aécio é Cunha Neves. Aécio Cunha Neves. O Aécio, no contexto que você está falando, o Aécio foi o cara que deu o primeiro embate, porque ela não aceitou a derrota. Quando ela declarou, quando foi declarado, quando a Justiça Eleitoral declarou que a Dilma tinha ganho o pleito, a primeira coisa que ele fez foi contestar. Já dando início ao que aconteceu, ao golpe. Já dando início a isso. E é muito triste, né? A gente viver nessa pendanga aí, porque o país realmente, a gente pensa que aqui é um estado de outro país do jeito que está. É incrível isso, cara. Nunca vi. Hoje eu vi uma reportagem, o cara falando, o jornalista falando que tem uma pretensão do Banco do Brasil ser vinculado a outro banco internacional. Americano, banco americano. Isso é uma... Como fizeram com a Embraer. Isso é uma desgraça, né? E sumiram com a Embraer, da Boeing. Quer fazer a mesma coisa com o Banco do Brasil. Olha, o Emanuel Cancela e Moraes também é diretor da TV comunitária. Eles agora estão também reforçando aqui nossa trincheira da luta pela democratização dos resistência dos meios de comunicação, que a gente sabe que são todos aí, na verdade, eu diria, Manel, que são empresas de comunicação, não são jornais livres para divulgar a verdade, procurar os fatos, né? A versão dos fatos é contratada. Qual é a versão que a gente tem que dar nisso aí? Fala com os homens ali, que eles é que vão selecionar as notícias, né? Olha, 2 minutos e meio para cada um, o que fazer à luz aqui dos trabalhadores, sob a ótica dos trabalhadores. Agora você começa aí, Manuel. Olha, rapaz, eu acho que pelo que nós estamos vendo, realmente está difícil demais, porque a destruição é total. Para onde você olha tem uma destruição. Então, o que nós podemos fazer é aglutinar e resistir. Não tem jeito, porque se nós não fizermos uma resistência ampla do país todo, eu não sei qual vai ser o caminho, não só meu, não só nosso agora, é das pessoas que vêm depois da gente, do pessoal que vai nascer, é desse pessoal que está começando o seu caminho. Como é que vai ser as condições primárias desse pessoal?
É uma coisa que todo dia quando você vê isso vinculado nos meios de comunicação, você toma um susto, porque cada vez piora mais, cada vez é mais ruim e a gente fica sem saber para onde é que nós vamos. Para onde é que, qual é o segmento que nós vamos seguir? Então só tem uma coisa, meus amigos. Muita resistência, aglutinar a resistência geral e irrestrita a todo brasileiro que tem uma consciência política que nós não estamos vivendo um momento legal. E aí, Manel, nenhum direito a menos. Nenhum direito a menos. E os estudantes, professores e profissionais de educação já realizaram 2 movimentos gigantescos em todo o Brasil, né, contra os cortes na educação, contra a reforma da Previdência, que quando a gente olha lá o movimento tem faixas alusivas a várias lutas, né? Aliás, os músicos têm que abrir uma faixa frente, lá na também. Frente, 2 movimentos grandes e dia 14 tem uma greve geral, onde o dia 14 de junho, né, tem uma greve geral, onde os motoristas, os transportes já aderiram ao movimento, eles já estão dentro do movimento, a menos que o Bolsonaro recue, mas recuar como? Porque os motoristas estão brigando pela mesma coisa que os músicos, que os petroleiros, porque é pela aposentadoria, é pelo direito, é contra a reforma da Previdência, contra a retirada dos direitos das leis trabalhistas, né, por emprego, né? O Bolsonaro já anunciou agora o Minha Casa Minha Vida, agora não vai ser mais Minha Casa Minha Vida, vai ser Meu Aluguel Minha Vida, né? Não vai ter mais casas, né? A questão da educação está muito séria. Então, acompanhar essa agenda. Nós vamos parar um Brasil, né, que já está praticamente parado, porque o governo Bolsonaro, ele em vez de estar discutindo as questões mais profundas que a gente tem, mais importantes, ele está discutindo a Carteira Nacional de Habilitação, ele está liberando armas, como se a gente precisasse de arma. E, enfim, é uma agenda toda contra a tudo aquilo que a gente construiu no Brasil, como a gente falou, para concluir que eles tiraram a Dilma quando o Brasil era a 6ª economia do mundo e passava a Inglaterra, e chegou no governo do Lula a ter o pleno emprego. E eles estão retirando todas essas conquistas que nós tivemos. Então vamos... ninguém larga a mão de ninguém. Resistir. Vamos sim, Greve no dia 14, então vamos dar as mãos. para a gente vencer essa batalha. Eu tenho certeza que a gente vai vencer. Maravilha. Obrigado, Manel. Obrigado, Moraes. TV Comunitária, canal 6 da NET, transmitindo também online tvcomunitaria.rio. Obrigado, Marcos Figueiredo, também pela filmagem. Muita paz. Até, senhores.